Olá, pessoal! Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo, onde ideias se encontram para sempre transmitir para você um conteúdo autêntico, exclusivo e, claro, que você possa aprender. Te convido a curtir esse vídeo aí no YouTube, dar a avaliação 5 estrelas no Spotify e, claro, seguir nossas redes sociais, @QuintoRebelo, para você ficar por dentro de tudo de novo e de bom que vai acontecer aqui no nosso projeto do podcast e também, claro, das coisas que a Quinto e Rebelo está planejando para esse ano. Gente, como vocês sabem, quando eu apareço aqui com um novo episódio é porque tem gente nova para ser entrevistada, novas histórias e novo conhecimento. E hoje não pode ser diferente. Eu trouxe meu amigo Diego Messias. Muito bem-vindo, Diego, ao nosso podcast, meu amigo. Muito obrigado, Ari, pelo convite, né? É uma honra estar aqui compartilhando de informações com essa grande audiência que lhe acompanha. Eu fico honrado pelo convite. Nós também nos sentimos muito felizes e gratos por você ter tido esse espaço na sua agenda, que eu sei que é bem concorrida, para estar aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Gente, o Diego ele é contador, é um especialista dessa área. E eu fiz questão de trazê-lo para esse episódio, até porque nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças na questão tributária brasileira, que o Diego tem muito mais propriedade para falar, ele vai falar sobre isso hoje. Mas antes de começar, como um bom piauiense, né? Vamos começar do começo, né? Eu quero que o Diego se apresente para a nossa audiência, falando um pouco aí das certificações, dos credenciais dele aí. Pode ficar à vontade, meu amigo. Eu sou o Diego Marcos Messias, como você já foi inicialmente apresentado. Eu atuo na contabilidade há mais de 15 anos e nós temos um novo conceito de contabilidade, ou trazendo um novo conceito de contabilidade na aplicação de conhecimento, na aplicação do resgate daquilo que era a contabilidade, porque no decorrer do tempo a contabilidade deu-se uma perdida naquilo que ela vinha se implantar, e nós estamos resgatando isso, nós estamos compartilhando informações como mentor, como professor, como palestrante. Isso faz parte do nosso case de sucesso, e isso nos faz ganhar algumas premiações, né, Ari? Como melhores do ano, como nós já compartilhamos. Sim, exatamente, né, melhores do ano. Em reconhecimento ao trabalho que a gente vemos fazendo, e a gente ficamos muito felizes. Mas sou pai, sou esposo, e sou uma pessoa que está aberto aqui para compartilhar de informações que possa contribuir com a sociedade. Pronto. Gente, esse lado do entrevistado, família, um ser humano como qualquer outro, é muito legal, porque às vezes, Diego, o que eu observo é que o empreendedor ele se coloca muito ali como perfeito, né? E a gente sabe que a gente tem áreas de luta, de desafios que a gente precisa melhorar, até porque todo ser humano pode melhorar em algo. Então, fique super à vontade, viu, meu amigo, para falar, mandar abraço para a família, para parceiros, para pessoas que você sabe que são importantes para o seu projeto, para a sua empresa, viu? Então, vamos começar aqui também a falar da tua carreira, o início da tua trajetória. Você sempre sonhou com a contabilidade desde o início, ou a contabilidade te pegou ali por algum ponto que você viu, que se interessou? Fala lá do início da tua jornada. Olha, isso é muito interessante, porque as pessoas acham que às vezes você nasce para atuar numa carreira, e às vezes você descobre ela no meio do caminho. Eu nunca imaginei ser contador, e eu cheguei a estudar contabilidade com a cabeça de empreendedor. Eu tinha desde muito cedo, com a perca de meu pai, eu tive que trabalhar, eu tive que ganhar a vida, e o empreendedorismo ele me alcançou. Porém, é desafiador ser empreendedor, e eu tive algumas percas, alguns problemas ao empreender, e isso me fez eu procurar administração. Porém, buscando a administração para conhecer mais do empreendedorismo, alguém me falou sobre a contabilidade, que um grande contador ele poderia ser um administrador, mas um administrador talvez ele não conseguiria ser um contador. Então, eu fui para agregar uma coisa com a outra e me apaixonei pela contabilidade. A contabilidade ganhou meu coração. É bacana esse início, porque você então cursou administração e depois fez a transição para contabilidade, foi? Na verdade, eu não cheguei nem a cursar, né, verdadeiramente a administração. Né? Conhecendo um pouquinho da contabilidade, eu já entrei nesse desafio. Lógico que agora
né? Agora nós estamos já mestrando em contabilidade e administração, mas de forma gradual mesmo, eu não cheguei nem a cursar administração. Foi logo direto na contabilidade. Que massa. Então, ó, mais um detalhe do nosso entrevistado. Tá mestrando, é? Mestrando Que bacana. em administração e contabilidade. Procurando se aperfeiçoar cada vez mais para atender o cliente com excelência, né? Com certeza. Hoje o profissional, não só da contabilidade, não só da administração, que queira se destacar, que queira fazer história, porque nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Às vezes é legado, né? Então, aquele que quer deixar um legado, ele precisa buscar conhecimento e transmitir conhecimento. Não apenas absorver, não apenas se inchar de conhecimento, mas também transmitir. E essa é a nossa busca. Nós temos nos capacitado e levado também a mentorados, em palestras, em aulas, que possamos transmitir aquilo que um dia nós almejamos de conhecimento, e nós temos levado um pouquinho. Isso para nós assim algo que nos traz muita satisfação. Gratificante. Compartilhar, e que bom que você tem essa mente de compartilhar, né, esse pensamento, porque muitos profissionais, infelizmente, eles guardam muito para si e tem medo, né, de transmitir aquele conhecimento. Enfim, a gente está num cenário que ainda há muitos desses, né, profissionais assim, mas que bom que somos diferentes, porque eu também comungo do mesmo pensamento. Quanto mais a gente compartilha, mais acrescenta e mais a gente vira autoridade, que é o seu caso também, autoridade na área. E aí falar de compartilhar e falar também que hoje você é mentor, né? E aí você mentora o contador de elite. Fala para nós como foi sua própria transição de um contador tradicional para um profissional de elite. Olha, Ari, é muito interessante esse projeto que nós decidimos levar, né, para o novo contador, o contador que está saindo da faculdade, né? Porque nós um dia tivemos nessa mesma situação, na mesma situação daqueles que estão saindo hoje. Você que está saindo da faculdade, a gente sabe da tua dificuldade, porque nós passamos por esse momento. Então, a gente decidiu ajudar pessoas que naquele momento recém-formados, que estivessem passando por dificuldades. Hoje a gente alcança com o curso, né, de contabilidade básica, muitos alunos que estão saindo, e para alunos que já conseguiram dar um passo a mais, que foi montar o seu escritório, nós conseguimos levar para ele uma mentoria, impulsionar o seu negócio, de forma que ele venha conhecer os processos, de que ele venha conhecer os desafios, aquilo que nós passamos lá atrás. Hoje nós levamos, os desafios que nós passamos, nós levamos em ajudar novos contadores a alavancar o seu negócio, a crescer no seu negócio, porque muitas pessoas desistem. Né? Tem muitos que, no momento da saída da faculdade, eles param porque eles encontram realmente a realidade do empreendedorismo, do desafio de colocar em prática aquilo que ele aprendeu na faculdade, se depara com os vícios de mercado. Então isso é desafiador para quem sai da faculdade, e nós também tivemos essa dificuldade e conseguimos avançar, ultrapassar essa barreira. Mas a gente fica olhando para muita gente que parou e que não teve essa oportunidade. Então a gente olhamos com muito carinho para essas pessoas e levamos cursos, mentorias que possam ajudar de alguma forma ali no crescimento profissional de alguém. E Diego, essa questão da mentoria, eu acho que é importante destacar para a nossa audiência que ela tem um método, né? Acredito que você construiu ali ao longo da sua carreira uma forma específica do Diego Messias ali, o profissional, de transmitir esse conhecimento. Então, fala para a nossa audiência, quem está ali saindo, está recém-formado, está perdido, o negócio falou aí, meu Deus, para onde que eu vou? Quais os principais benefícios que ele vai ter tendo o Diego Messias como seu mentor, como aquele que vai pegar na mão e vai dizer assim, vamos junto, eu estou contigo. Conta para nós aí. Olha, nós aplicamos mais de 15 anos de experiência, de dificuldade, desafios, nós aplicamos na mentoria. Levando em consideração que o mercado ele absorve esse novo contador, esse novo profissional, ele absorve com muito cuidado, e eu percebi no decorrer desse tempo que os mais velhos, por exemplo, em contabilidade, eles não aceitam que você consiga dar um passo
com mais rapidez do que aquilo que ele passou. Então, se você chega hoje no escritório de contabilidade para estagiar, para aprender, a gente encontra muitos desafios quando acha esse momento de estagiar. Por outro lado, nós sabemos que nós estamos numa geração que busca também avançar bem mais do que a geração passada. Às vezes eu costumo falar que é até um pouco sem paciência, né? Mas que isso é natural do ser humano querer crescer, querer avançar. E a nossa mentoria, ela pega em vários aspectos, não só do conhecimento, mas também da convivência, do dia a dia, né? Do dia a dia, do empreender num mercado desafiador que nós estamos, numa mudança tão importante que nós estamos, em um país que para empreender não é fácil, mas que a gente pegamos as nossas dores e soluções que nós encontramos no decorrer desses mais de 15 anos para levar soluções para aqueles que estão chegando, né? E minimizar um pouquinho da dor que nós sentimos lá atrás. Isso é bom demais, cara, você tocar nesse assunto, porque você que nos ouve e nos assiste, é tão complicado você já de cara no mercado ali sozinho, sem orientação, sem ter ao lado um profissional com experiência de mais de 15 anos, que é o caso do Diego, e que possa te ajudar, porque além de uma mentoria, o Diego ele também soma networking, né? Soma essa boa relação e convívio que ele tem com o mercado da contabilidade. Creio que também frente ao Conselho Federal de Contabilidade. Ao Conselho, né? Hoje nós fomos nomeados, né, representando ali uma pequena partezinha dos contadores representando de forma nacional, né? Nós fomos nomeados agora. Isso nos traz nos deixa muito feliz, porque nós vemos já há alguns anos contribuindo, né, com o Conselho Regional de Contabilidade, palestrando por todo o Piauí. Nós já rodamos, e não é fácil rodar o nosso Piauí, é muito longo, né? E a gente levamos essa contribuição. Quero que você saiba que nós não ganhamos nada para fazer isso, pelo contrário, o que nós ganhamos é a satisfação de saber que nós estamos fazendo a nossa parte com a classe contábil. Bacana demais. Então, você ter um mentor com todas essas qualificações te deixa à frente de muita gente. E eu falo porque eu conheço o Diego, sei da responsabilidade que ele tem, do caráter dele, porque também é outro ponto que você que vai contar um contador tem que ver, né, Diego? Caráter da pessoa, né? E o Diego tem soma todas essas qualidades, e eu sei que o que ele está falando aqui, pessoal, é de fato real. E, Diego, agora vamos falar dos desafios tributários, que é uma pauta que está bem atual e que você tem muita propriedade para contar. Como especialista em redução de impostos, qual foi o caso mais desafiador que você já resolveu e que te deu a certeza de que estava no caminho certo para transformar negócios? E aí a gente toca nesse assunto, também aproveitar a pergunta da reforma tributária, como você tem visto essa transição com os seus clientes? Seus clientes estão recebendo de uma forma assim tranquila? Claro que não, mas como é que eles estão fazendo, como é que você está ajudando eles a fazer essa transição? Conta para nós aí. Hoje, se falar em redução de impostos, ele é desafiador porque soa na sociedade, no meio contábil, como algo que é ilegal, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, a gente trouxe uma nova realidade de ideias sobre esse ponto, porque o que nós aplicamos hoje, Ari, sobre os negócios, é apenas o que está exposto já na legislação. O problema é que o empreendedor ele não se preparou, né? E ele não tem ali, né? Se você for pegar 98% do empreendedor, ele não se preparou para empreender. Ele veio ali da vontade de crescer, da vontade de colocar o seu negócio, mas não teve ninguém ali orientando ele. E, por outro lado, nós temos a contabilidade que deveriam fazer isso, e por conta das diversas obrigações acessórias que se tem para entregar para as receitas, tanto estadual quanto federal, previdenciária, isso fez com que o contador passasse a trabalhar muito mais para o fisco do que para o empreendedor. Para você ter ideia, a contabilidade, desde a sua criação, desde da sua implantação, ela veio para gerar relatórios para tomada de decisão, né? Que as decisões que se tomam são baseadas nesses relatórios, mas ficou impossível no decorrer do tempo
fazer esses relatórios ou ajudar na tomada de decisão. E isso o contador passou a entregar o imposto. Todos os meses ia entregar o imposto e ficou muito limitado a isso. Isso trouxe um desafio muito para o empresário e muito para o contador. E nesse meio tempo, a legislação sempre esteve ali para que você fizesse escolhas certas que viesse fazer a redução da carga tributária. E isso não era possível porque o contador estava lá atolado de obrigações acessórias, se não entrega, ele vai tomar uma multa, o empreendedor sem muita informação também. Isso fez com que ele absorvesse a exemplo de uma tributação, por exemplo, que viesse ser desvantajoso para ele. Uhum. Eu vou pegar aqui um caso que a gente pegou recentemente. Nós pegamos um supermercado que ele pagava simplesmente 60 mil reais de impostos. E dependendo do supermercado, isso é normal, porque tem grandes redes, mas nós estamos falando de negócios pequenos. Sim. Né? E vale lembrar que essa atividade que eu estou citando aqui, esse caso que eu estou citando, ele tem uma margem de lucro muito pequena. Então, se tem uma margem de lucro muito pequena, você imagina pagando uma carga tributária dessa, né? E considerando que o negócio também tem ali os seus desafios. E isso foi por uma tomada de decisão. Ele tomou uma decisão de estar numa tributação, que hoje são basicamente 3 que nós temos no nosso país: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. E sempre ele toma a decisão de ir para o Simples Nacional, porque a ideia é que o Simples Nacional paga muito menos. Decorrente da margem de lucro dele muito pequena, ele tem que faturar muito mais para pagar suas despesas. Uhum. E o Simples Nacional, pela sua vez, ele arrasta a sua alíquota efetiva e vai levando. Quanto mais você fatura, mais ele paga imposto. Então o cara já estava pagando 60 mil. 60 mil reais de carga tributária. E qual foi o planejamento tributário que nós fizemos para ele? Só fizemos mudar do regime de Simples Nacional, que ele paga pelo faturamento, e mudamos para o lucro real, que paga pelo lucro. Uhum. Então, se o lucro dele é pequeno, você já começa a imaginar que ele vai pagar menos. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós mudamos ele de uma tributação para outra, e ele teve aí uma queda de 80% de redução da carga tributária. Rapaz. Usando apenas da legislação, usando Sim. apenas de uma mudança que já estava lá. Então, o desafio é entender que existem formas legais de reduzir impostos dentro da legalidade, o que anteriormente, né, por fato de alguns profissionais, talvez sem conhecimento, talvez, usaram da ilegalidade para fazer algumas manobras que vieram trazer grandes prejuízos para grandes empreendedores. E eu quero levar em consideração que isso pode ser falta de conhecimento. Sim. Quer dizer que, né, porque quando você tem conhecimento para lidar com a informação dessa e trazer um resultado desse para um cliente dentro da legalidade, é espetacular. Talvez o resultado é até maior do que aquele que outrora alguém utilizou aí da forma ilegal. Rapaz, isso que está falando é uma aula, né, que a gente está tendo hoje aqui com o Diego, e que muitos empreendedores, eles podem estar passando por uma situação financeira complicada porque não tem uma assessoria adequada, uma assessoria contábil adequada. Esse exemplo, um caso real, né, Diego, que você falou, só mostra que, de forma legal, correta, você pode ter ao seu lado um contador que vai te orientar a ter uma redução. Só que depende de cada caso, lógico, é feita uma análise, né, Diego? Sim. E isso é muito sério, gente. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, procure um contador responsável. A gente está aqui hoje entrevistando o Diego Messias, a gente sabe da credibilidade que ele tem, mas se alerte quanto aos serviços prestados para a sua empresa. Se está sendo dentro do prazo, se não está deixando de pagar algum imposto, isso reverbera no futuro como uma grande multa, né? Sim. E aí o prejuízo é grande. Então fique muito atento a isso tudo, tá? E falar sobre contabilidade digital, Diego, e consultiva. Existe muita confusão entre esses dois termos. Para você, como empreendedor contábil, pode equilibrar a eficiência da tecnologia digital com o toque humano e estratégico da consultoria? Olha, hoje é preciso fazer uma reflexão sobre o que é contabilidade digital, primeiramente, né? E essa contabilidade digital, para alguns contadores, eles levaram em consideração que era não ter mais o contato com o cliente. O contato humanizado. Uhum. E no meu entender, a contabilidade digital, ela passou de estarmos com a necessidade de papéis,
muita necessidade de ter papéis para hoje ter dentro Tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Então, nessa parte nos trouxe um avanço de anos, né? A contabilidade, não muito tempo atrás, ela era feita de forma manual, no livro, na caneta, né? E é uma coisa que uma geração nova não vai ter, mas que a gente é preciso lembrar que se teve essa questão. Então, trouxe um avanço na produção das informações, mas que por um fato de não querer mais ter o contato, eu acho que a contabilidade deixou de lado o contato humano, né? A humanização dessas informações. E isso me fez eu abrir agora recentemente um novo negócio, né? Nós estamos com 2 anos com um novo projeto, aonde eu vou até o cliente. Sim. Entendeu? Eu tenho todo o meu escritório, ele é informatizado, ele é digital, ele tem informações que trabalham via internet, a gente não trabalha mais com papel, porém, vale lembrar que o contato humano ele ainda faz uma grande diferença. E nós, há 2 anos atrás, nós começamos a levar o escritório até o cliente. E até o cliente nós vermos como é que é o dia a dia dele, como é que ele faz a abertura e fechamento do seu negócio, como é que ele tem o contato com o funcionário. E a gente começou a levar orientações para a melhora do negócio dele. Ele começou a faturar mais, começou a ter rentabilidade. Isso faz com que nós temos alcançado todo o Piauí e Nordeste. Um pouquinho do Nordeste, né? Já estamos chegando um pouquinho do Nordeste. Eu não falo nem que nós temos clientes no Brasil, porque quando nós temos, por exemplo, nós temos um cliente no Espírito Santo, um cliente no Rio de Janeiro, um cliente em São Paulo. Então, eu não abro nem desta forma, porque quando nossa grande massa está centralizada no Nordeste, aí eu digo que nós estamos no Nordeste. Mas hoje a gente já consegue atingir o Piauí. E essa diferenciação que nós conseguimos entender o que dava e o que não dava na parte digital, isso fez com que a gente se destacasse no mercado de trabalho. E olha, Ari, tudo isso que eu estou falando aqui, nós levamos em mentoria e nós levamos na nossa palestra, nós levamos em curso, porque nós não temos medo de levar informações e aquilo que está dando certo. Sim. E por isso nós estamos falando aqui hoje. Bacana demais, pessoal. E eu já acompanhei uma vez esses teus vídeos, né? Que você sempre publica vídeos, e um deles foi esse, que você estava ali filmando, indo no local de trabalho do cliente. Aí você levou lá um material impresso, né? Explicando ponto a ponto. Isso é muito bacana, viu? Essa iniciativa. E você está fazendo algo que está indo contra a maré, né? Porque enquanto muitos estão querendo se afastar do cliente ali, de forma que converse pessoalmente, você está indo para cima, você está querendo mais proximidade, mais humanização, né? Isso é legal. Exatamente. E um ponto interessante é que hoje nós estamos preparando a nossa equipe para que a gente possa trabalhar, alcançar uma quantidade maior de clientes nesse mesmo sentido. Claro que vai ficar impossível para mim rodar todos os dias, ou toda semana, ou todo mês em todos esses clientes, mas a preparação que nós fazemos com a nossa equipe vai fazer com que a gente alcance novos locais, novos clientes. Isso é prazeroso para nós, porque a gente sabe a necessidade que o cliente tem de entender números, de olhar no olho. Isso faz uma diferença muito grande, e eu tenho certeza que nós vamos alcançar uma quantidade maior de clientes que nós possamos levar. Embora hoje nós não fazemos questão de ter tantos clientes, porque isso nos inviabiliza de estar fazendo esse contato. Mas nós estamos preparando a equipe, porque nós vamos alcançar cada vez mais. Bacana. É a qualidade, né? O priorizar pela qualidade. Isso é legal. Você falou de seus projetos. E aí, a gente sempre tem que destacar para a audiência que tem aqui o Diego Messias, é o contador, é o cimentor, mas o Diego Messias também tem seu escritório de contabilidade, a Azel, né? Fala um pouco da Azel, esse projeto novo. Inclusive, só fazendo aqui um parêntese, o nome foi a gente que eu digo é porque eu também tenho uma startup, a Naming Lab, que desenvolve nomes exclusivos. Então, você que está atrás de um nome para o seu negócio, um nome com propósito, com significado, e que tem uma estratégia por trás dele, além da exclusividade, né, de registro de marca, a NameLab faz esse trabalho. E a NameLab foi chamada pelo Diego para cuidar desse novo tempo aí da Azel Soluções Contábeis, né, Diego? Depois você me corrija se eu estiver errado.
E eu queria que ele falasse um pouco da Azel, como é que está sendo, Diego, esse momento também com esse novo empreendimento, a equipe. Fala um pouco para a gente aí. Olha, embora esse não seja o primeiro empreendimento que nós colocamos, mas a gente vai aprendendo com os erros também. Uhum. E um dos fatores que nós decidimos buscar quando nós estávamos criando a estratégia para a criação desse novo negócio foi procurar a estruturação de uma marca. Uhum. E aí o Ari estava acompanhando o nascimento, né, desse novo empreendimento, e foi uma das coisas que nós buscamos, porque nós sabemos os desafios que o empreendedor tem e quantos empreendedores não já chegaram até nós, passaram anos construindo uma marca, Ari, e de repente nós encontramos a limitação de utilizar de uma marca que ele levou por anos, porque não fez o registro dessa marca. Então, isso foi um dos pontos que nós levamos em consideração na criação da Azel. Né? Então, a Azel ela já nasce com a criação de um nome, porque nós queremos levar essa marca, que essa marca ela tem a segurança daquilo que nós vamos, porque nós acreditamos que um negócio, quando ele nasce, nós temos que ter a visão de que ele vai ser um negócio grande e duradouro. Exatamente. Eu não posso criar um negócio de que ele vai ser, eu estou criando um negócio por 2 dias, um mês, não dá para fazer isso, não é dessa forma que se cria uma empresa. E esse foi um dos pontos que nós procuramos o Arico, que é um profissional, né, que nos deu todo o apoio, fazendo aqui, até fazer assim, o feedback, né? Se você não tem um registro da sua marca, se você não criou, ainda pensa como é criar uma marca, procura o Ari, porque ele nos assessorou muito bem, nós ficamos felizes. E a Azel faz parte, né, dessa portfólio desse, né? E a Azel, ela nasce num sonho, né, de trazer um novo conceito de contabilidade, né, e um conceito de contabilidade de resgate, de crescimento, isso tem se mostrado dentro do mercado que é uma necessidade que o empreendedor estava buscando. Nós estamos embora eu tenha essa quantidade de tempo de profissional, mas a Azel, ela nasce em 2 anos, né? Sim. Mais ou menos 2 anos. E dentro desses 2 anos, nós atingimos a absorção de empresas que possivelmente, se nós não tivesse vindo com essa ideia, nós levaríamos aí 10 anos mais ou menos para alcançar isso. Leva a seriedade, o compromisso que nós estamos fazendo e que nós estamos levando para essas empresas. E hoje nós somos um escritório de contabilidade que ele fica dividido em home office, né? Nós temos uma equipe em home office, temos uma equipe presencial hoje. Sim. Tem um escritório físico hoje em Teresina, e esse escritório físico eu convido você para vir visitar, conhecer a nossa equipe, porque foi uma coisa que foi levado com muita crítica, Ari, no começo da Azel, é que nós não tínhamos um local físico. Olha, né, a concorrência, e eu falo concorrência por citar o nome, eu não acredito que nós temos concorrência, eu acredito que concorrentes somos nós mesmos, quando nós não prestamos um bom trabalho. Exatamente. Mas nós tivemos alguns concorrentes que sempre relataram isso. Olha, cuidado com eles não têm um ponto físico, eles não têm uma equipe, eles não têm... Então, tudo isso foi batido muito. E só que a gente estava muito seguro daquilo que a gente estávamos prestando. Então, nós começamos com o escritório em home office, né, uma grande equipe capacitada, preparada. E Diego, desculpa te pontuar, e que o home office, pessoal, para muitas empresas é uma realidade, e eu digo empresas multinacionais. Isso. Google, IBM, Coca-Cola, grandes empresas já fazem a utilização do home office. Então, você aí não diminua o home office, por favor, porque é uma realidade pós-pandemia, e que muitas empresas estão fazendo bom uso, como é o caso da Azel, mas a Azel, como você falou, destacou-se e viu a necessidade de ter um ponto físico, né? Isso, e vale lembrar que a Azel, ela é o primeiro escritório de contabilidade conhecido no Piauí que entrou para o home office, porque muitas outras atividades já tinham tentado, né? E a Azel, ela vem com esse conceito de home office, a gente implantou o home office e deu muito certo, e só depois do home office, foi que nasce a estrutura física, né, com a equipe física, para que a gente tenha 2 nichos. Mas nós jamais queremos acabar o estilo com o home office, porque o home office é incrível, ele atende muito bem, atende até em horários diferenciados. E isso, no meu estudo de caso, Ari, deu para perceber que hoje nós estamos com uma mão de obra que
que necessita desse híbrido, né? Porque tem pessoas que não estão conseguindo mais se adaptar com aquela carga horária diária, aquelas 8 horas por dia. Hoje eu tenho pessoas na minha equipe que têm a sua liberdade de trabalho, trabalham pela madrugada, trabalham à tarde, não querem trabalhar pela manhã, porque... A pessoa monta seu horário, Monta seu horário e o importante é a entrega. Isso. E nós somos pioneiros nesse formato e conseguimos entregar muito bem e crescemos mais de 200% em cima daquilo que era presencial, do crescimento do que é presencial. Caramba, que bacana. Gente, trazer esses depoimentos de quem empreende é satisfatório por vencer os desafios que não são fáceis, mas para vocês entenderem, quando você olha para o teu negócio, acredita nele, como a gente falou, né? Você não começa uma empresa já dizendo que ela não vai dar certo. Deus me livre, você tem que começar dizendo que vai dar certo, que vai crescer, que vai expandir. E nutrir é trabalhar, é nutrir a empresa, é você dar o seu melhor com excelência e com atendimento de qualidade. Então a Azel está de parabéns, meu amigo, esse seu projeto, qual eu faço parte, né, de alguma forma ali, mas dizer que vai longe, muito longe, eu creio, e todo o Brasil, né, quiçá a América Latina. Quem sabe, né? Pra Azel, quem sabe, expandir, né? Exatamente. Nós temos uma caixinha de surpresa aí, já visitamos outros países, olha, já tivemos, né? Quem sabe? Falar nessas visitas e viagens, conta pra nós a tua viagem para os Estados Unidos, né? Olha, que você publicou. Compartilha com a gente um pouco dessa experiência, como foi a viagem. Olha, Ariel, eu tenho um pensamento que todo mundo deveria ter esse sonho de conhecer um novo país, de conhecer uma nova realidade, porque isso faz nos expandir, né? Isso faz nos traz grande. Choques de realidades importantes para o nosso crescimento interno como pessoa e como empreendedor também, como empresário, né? Então, conhecer outro país, para mim, era um sonho, né, de familiar, e a gente fomos lá com todos os desafios que todo mundo tem para preparar, mas eu acredito que tudo é planejamento, né? Eu penso, nada é impossível para ninguém que se planeje para estar lá. E a gente foi lá a passeio, tivemos lá a passeio, mas também conhecemos de negócio, conhecemos nova realidade, e a gente anda observando aquilo que acontece aí fora e faz uma comparação daquilo que dá, daquilo que não dá certo implantar aqui dentro. Claro que eu vou encontrar coisas que jamais daria certo aqui na nossa cultura, mas tem coisas que dá certo. E eu preciso estar atento nisso, isso também traz um diferencial para nós. Com certeza, meu amigo, com certeza, é isso que eu te falava, você tem um contador viajado, que não tem medo, né, do novo, e adaptar aquilo de outros países, né, para a nossa realidade, para a tua empresa, cara, isso aí já é um diferencial e tanto, né? E a gente encontramos coisas que nós estamos fazendo aqui dentro do Piauí, principalmente, que lá fora é conceito. Você está entendendo? Então, coisas que está sendo trabalhada lá fora, que está dando certo lá fora, que a gente trabalhávamos aqui, mas a gente ficava assim, será como é que é lá fora? E quando você chega lá que você vê, olha, estão trabalhando isso aqui também, te traz uma confiança, te traz, olha, eu estou na linha certa, e isso é importante que o empreendedor ele saiba que o mercado ele te ensina muito. Né? A legislação está aí para todo mundo estudar, mas as experiências, mas aquilo que está sendo executado, ele é uma escola. Né? É uma escola. A principal escola, eu acredito, o mercado, falar sobre... A gente estava comentando nos bastidores, pessoal, sobre a diferença que é a teoria e a prática. Muitos estudantes, de todas as áreas, estou falando, não é só de contabilidade, porque né, entrevistado fazendo contabilidade, todas as áreas, aprendem algo na faculdade, na vida acadêmica, mas quando vai para a realidade dá aquele... Então, o mercado ensina, o mercado também, principalmente o mercado, nos traz essas habilidades que até então a gente não tinha, a gente chama de competências, e que a gente vai se moldando, a gente vai, lógico, entendendo como funciona o sistema e trabalhando para poder dar o melhor para o nosso cliente. Diego, falando agora de gestão de equipe, de processos, como você consegue conciliar a gestão do teu escritório, o teu mestrado, a mentoria, produção de conteúdo, que eu sei que você gosta de produzir conteúdo. Qual é o segredo da sua organização pessoal para lidar com tantas coisas ao mesmo tempo? Olha,
Você não ter medo é importante. E ter medo, quando eu falo não ter medo, não é só você, não tenho medo de empreender, mas é não ter medo de fazer boas parcerias. Não ter medo de fazer boas parcerias, e boas parcerias te faz você alcançar novas realidades. Eu vi uma frase, eu não vou me lembrar aqui de quem, mas eu vi algum pensador falando assim: é melhor você ser dono de um pedacinho da montanha do que do quebra-mola inteiro. Isso me trouxe um conceito de negócio que me faz abrir possibilidades para empreender em outras questões, em outros negócios. E hoje o meu negócio é feito de parceria. Ou todos os negócios que eu tenho, eles são feitos de parceria, de boas parcerias. E anteriormente a gente sempre teve aquele receio de fazer parcerias, de compartilhar com pessoas, até mesmo conhecimento. Na área da contabilidade foi desafiador você achar pessoas que queiram compartilhar conhecimento. E na minha época, quando eu comecei, eu não achava isso, né? Quem tinha prazer de transmitir aquilo que aprendia. Claro que eu encontrei pessoas que vieram ali compartilhar, isso me ensinou muito, né? Não só do conhecimento, mas da necessidade ou da importância de se compartilhar conhecimento. Isso me faz hoje fazer grandes parcerias, e essas parcerias, elas me fazem eu fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos pessoas capacitadas, parceiras, tocando o negócio, né? E que fazem parte desse negócio e que estão dentro do negócio como o seu, né? Não é apenas você ter colaboradores, é você ter sócios, é você ter amigos, é você ter pessoas que ajudam a você a caminhar juntos, né? Pegando um na mão do outro e indo para cima. E vestem a camisa da tua, camisa. aquilo do teu sonho, né? Do projeto. A gente estava em outra entrevista que ainda vai ao ar, né? Novidade aí, inédita. A gente falou muito sobre isso, sobre gestão de pessoas e equipe, o lance da cultura, né? Que hoje essa nova geração tem seus desafios, principalmente a rotatividade que ocorre. E aí nesse episódio a gente falou sobre isso. Então, você aguarda aí, em breve eu vou soltar o spoiler. Estou soltando aqui o spoiler, né? Mas em breve é uma outra entrevista, enfim. Mas eu fiz aqui o link. Fala um pouco também agora, já indo aqui para uma reta final já da nossa conversa, sobre a questão do agronegócio. E aí você comentou comigo nos bastidores sobre outros desafios que existem, né, na questão da contabilidade. Mas falar de agronegócio por quê? Porque também é um ponto que você faz palestras, né? Eu queria que você desse um foco no agronegócio, mas também falar dos outros desafios da contabilidade para empresários. Olha, o agronegócio para o nosso estado, ele é algo que tem crescido e só conhece quem roda pelo Piauí. Não parece ser tão expressivo, porque você não vê na mídia, você vê de uma forma muito tímida, mas se você rodar de norte a sul do nosso estado, tem migrado muitas pessoas para o nosso estado para empreender no agro, como ali eu já encontrei pessoas do Paraguai, aqui na nossa região norte, empreendendo com muita força, né? Nós conhecemos ali Bom Jesus, nós conhecemos Uruçuí, mas nós encontramos um novo negócio começando nesse nicho aqui na região norte, ali por a região dos Cocais, que se chama, e o pessoal que veio do Paraguai para empreender aqui. E o agronegócio para o nosso Piauí, ele é riquíssimo, E o agronegócio está ligado diretamente à contabilidade e às estratégias que a contabilidade ela tem para fazer o impulsionamento desse negócio. Agora, para a reforma tributária, as estratégias de saber qual a decisão de se tomar por cada regime, como vai se fazer o recolhimento, ele vai ser o carro-chefe daquele que trabalha diretamente com o agro. Porém, nós sabemos que, além do agro, todo o comércio, todo o sistema tributário do nosso país, ele tem mudado. E eu lembrei aqui nos bastidores com o Ari, que agora, em setembro, nós temos o Simples Nacional, falando de regime, o Simples Nacional tendo que tomar uma decisão muito importante para o recolhimento do imposto que ele vai fazer em 2027. Já agora para setembro. Né? Tá aí, tá próximo. Nós estamos falando de uma grande massa
de empresas do nosso país que está enquadrada no Simples Nacional. E essa massa, agora em setembro, ele vai ter que tomar a decisão do recolhimento do imposto IBS e CBS por dentro ou por fora. Isso faz com que ele tenha que pagar mais ou pagar menos, dependente da decisão que ele tomar. Isso vai levar negócios a ter impulsionamentos expressivos e outros que vão ter muita dificuldade dependendo da decisão que se tomou ou do planejamento que se foi ou que se fez. Né? Você ter uma boa assessoria, um bom planejamento, vai definir o dinheiro que você vai ganhar em 2027. E nós falando sobre reforma tributária, parece que é uma coisa que ainda está distante, nós estamos vivendo a reforma tributária na pele. E, por outro lado, me parece que a reforma tributária é voltada ao empresário. A reforma tributária, ela vai impactar todos nós consumidores, porque é o tributo do consumo, né? E nós tivemos agora o início de teste, agora em 2026. 2027 já temos mudanças e recolhimento desses impostos, IBS e CBS, que vem substituir os principais impostos da nossa cadeia de tributação. A exemplo da IBS, que vem substituir o CMS, que é aquela parte do Estado que todo mundo conhece. A CBS, que vem substituir o PIS/COFINS, mas num todo nós temos uma caminhada muito longa até 2033 e muita coisa vai ser mudada. Vai ficar mais caro, as coisas vai ficar mais barato. Isso nós vamos descobrindo, porque é uma mudança impactante, é a maior mudança de todos os tempos para o nosso país. Olha só, pessoal, e ouvir isso de um profissional de contabilidade que trabalha há anos afinco com isso, é um alerta para você também da contabilidade, que está sentindo dificuldade em se adaptar a esse novo cenário. Você que já tem anos de experiência, como é aquela galera, a gente gosta de falar, não velha guarda, né, mas mais experiente, quanto aos novos que estão chegando, o Diego falou uma palavra muito importante, é a maior mudança de todos os tempos. Então, fica a dica para você seguir aqui o Diego Messias, a Azel, a mentoria que ele tem. Já já ele vai passar todos os contatos para vocês poderem ativar aí e ter essa abertura de conversa com ele e se modelar a esse novo cenário. Porque só vai sobreviver o contador que está atento a essas mudanças e que está disposto a mudar. Porque tem gente que não quer mudar, né, Diego? Aí fica difícil, né? Essa mudança, ela vem abrir grandes oportunidades. Ele vem ser um divisor de águas para a área contábil. Então, nós vamos ter novos profissionais com grandes destaque na área contábil, assim também como grandes destaque nós vamos ver perdendo força nessa mudança. Alguns que já cansaram, já não querem mais se desafiar, porque às vezes nós perdemos noites de sono, estudando, se preparando, viajando, buscando conhecimento, porque tem que se preparar, tem que estudar. Não é só dizer assim, eu quero, e você não ter que pagar o preço. Existe um preço muito alto para a busca do conhecimento, embora hoje esteja muito mais acessível o conhecimento, mas não deixa de ser um ponto de atenção, de sacrifício que nós fazemos para absorver esse conhecimento e colocar em prática o conhecimento. Não é apenas ter o conhecimento, mas colocar em execução o conhecimento. Eu tenho visto muita gente falando de conhecimento, falando muita coisa bonita, mas a questão dessa mudança para a reforma tributária é colocar em prática. Não só falar, mas colocar em prática. Fica aí o recado para você que está só falando aí, viu? Não é uma agulhadinha, não. É falando sério. Vamos lá chegar na hora da prática para ver como é que vai ser. É isso aí, meu amigo. E já indo aqui para as últimas perguntas, né, que a gente preparou para você, meu amigo, não há como negar que a inteligência artificial é uma realidade do presente e do futuro, né? Então, a inteligência artificial vai substituir o contador ou vai torná-lo mais necessário? Como você está integrando essas novas ferramentas no seu fluxo de trabalho? Eu nunca tive um contato tão próximo da inteligência artificial como nós tivemos agora no mestrado que nós estamos fazendo. E me fez, assim, tomar um susto, Ari, como hoje a inteligência artificial está sendo aceita, mas que ainda é algo que precisa se conhecer para colocar em execução. Eu não acredito que a inteligência artificial
irá substituir algum profissional. Ele vai substituir aquele que não era profissional, aquele que estava ali no meio termo. Mas quem é profissional de verdade na sua área, ele vai usar a inteligência artificial para impulsionar mais ainda o seu negócio. Sim. Porque esse é o objetivo da inteligência artificial, fazer com que venha auxiliar, venha otimizar tempo. Exato. Otimizar tempo. Ela não isso, desculpa te interromper, mas só para ficar claro que eu acredito que é para todas as áreas, isso aqui que a gente vai falar agora. Bote na sua cabeça, por favor, audiência que nos ouve, a IA não veio para te substituir, ela veio para somar, para agregar, para impulsionar, como o Diego falou. Se você tiver a mentalidade errada de achar, nossa, a IA vai tomar conta de tudo, vai fazer tudo por todos. Não, pessoal. Tem muita gente alardeando isso e tem gente que não tem a mente boa e acaba ficando perturbado, com medo, né, ansioso. Pessoal, se você pegar a IA, a forma como ela está hoje, nessa expansão que é cada vez maior, você vai ver que se você tiver inteligência humana, que aí entra a nossa inteligência, você vai saber aproveitar essa oportunidade. Você vai saber tirar proveito disso e ela vai ser para você uma soma ali, uma ajudadora, uma auxiliadora. Né, Diego? Exatamente. Inclusive, grande parte dos nossos trabalhos hoje acadêmicos, eles são auxiliados por inteligência artificial e são orientados pelos professores a utilizar. Agora, é saber também utilizar. Então, tudo está na busca do conhecimento daquilo que você conhece. Tem muita gente também criticando a inteligência artificial sem conhecer a inteligência artificial. Ou você tem medo ou você critica. E a inteligência artificial, ela também, assim como a reforma tributária, ela é um divisor de águas. Se você souber utilizar a inteligência artificial, ela vai te auxiliar muito, ela vai te impulsionar, ela vai fazer você ganhar tempo, ela vai fazer você ganhar dinheiro. Que é o que as pessoas mais estão atrás também. Ganhar dinheiro, e isso eu vejo com bons olhos a chegada da inteligência artificial. E o pessoal comenta muito, a galera aí da área da ciência, tecnologia, que o que está acontecendo hoje com a chegada da IA é o que aconteceu no passado, com a chegada da internet. Todo mundo achava que a internet ia derrubar muita coisa e tal. Ela transformou a realidade para melhor, mas como tudo na vida, você pode usar a IA tanto para o bem quanto para o mal. Sim. A gente vê muita coisa, atrocidade aí, fakes, deepfakes, essas coisas todas aí, feitas com IA, muita gente levando golpe, porque fez um vídeo IA, e aí a pessoa foi lá, acreditou naquilo. Isso é a maldade, né? É o lado negro, o lado obscuro das IAs que as pessoas más também fazem. Mas o lado bom que tem que ser avaliado, no nosso caso profissionalmente falando, e tirar proveito disso. Você falou que no mestrado vocês estão tendo esse olhar mais criterioso com IA, né? E isso faz diferença no profissional, né? Tá atento ali às novidades. E eu quero puxar isso para nossa audiência, porque um profissional, como é o caso do Diego, e como o nosso caso também, a Quinta Rebelo está muito alinhada com isso, que são das IAs na nossa área. Um profissional que não para no tempo, pessoal, é um profissional que você diz que merece a sua atenção, merece ali a confiança que você tem. E quando a gente traz para o debate aqui, para nossa conversa, um profissional, é porque a gente dá aquela carimbada de selo de qualidade, tá? E eu quero agora pedir para o Diego compartilhar com a audiência seus contatos, o endereço físico da Azel. Agora é um momento de você poder divulgar, meu amigo, a sua empresa, seus projetos para a nossa audiência. Fique à vontade. Olha, eu de antemão, né, fico muito honrado, né, Ari, pelo convite e a oportunidade de nós estarmos compartilhando conhecimento. E para você que quer saber mais sobre o nosso trabalho, nós temos @diegomarcos.conte. Talvez você não me viu por aí, você vai lá, porque nós compartilhamos de muitos conteúdos importantes lá. Temos a Azel Soluções Contábeis também, que lá são diversas informações importantes que nós trabalhamos, uma parte no meu Instagram e um outro assunto na Azel, e que você vai, tenho certeza que vai encontrar informações que é possível lá. Nós temos o nosso escritório físico, que fica no bairro Joca, aqui em Teresina, que você pode vir conhecer. Estamos lá no Tex Escritórios, né? E você pode vir conhecer nossa equipe, né? Que hoje nós temos uma equipe em home office, que é uma equipe incrível, e mando um abraço aí para vocês, e uma equipe também presencial, que é uma equipe incrível, de pessoas que estão comprometidas com os nossos clientes, com a entrega e com aquilo que é humano, porque nós fazemos a parte humana da contabilidade.
Perfeito. Eu quero até aproveitar aqui o gancho. Agora o Diego pai, Diego esposo. Manda um abraço à sua família aí, por favor. Olha, a dona Suzane, que é minha sócia hoje também, ela faz parte do nosso quadro societário, o João Marcos e a Júlia, que são os dois pequenos Oh, que meu estão Deus. vindo por aí, assim, é nossa razão, né? Sim, Então, rapaz. para os meus sócios que também estão acompanhando a equipe, e eu sou muito alegre porque ter encontrado essas pessoas para nós seguirmos juntos, isso é prazeroso, saber que nós temos essas pessoas ao nosso lado. É até emocionante porque assim, uma coisa que às vezes os podcasts eles não falam tanto, né, da família, do entrevistado. E, gente, aqui no nosso podcast eu faço questão de abrir esse parêntese para tocar nesse assunto, porque, cara, sem família a gente não tem nada, né, cara? É A gente não verdade, se Ali. sustenta. Olha, o dia que a gente não amanhece bem, a gente encontra uma motivação para seguir. Exatamente. Então, um abraço também para minha família, né? Débora, minha esposa querida, Josué, meu filho, vai fazer 2 anos em julho, e o Jonatas, de 12 anos, perdão, 11 anos, tô realmente na idade do menino. Mas família é bem. Eu também quero agradecer aqui, pessoal, o pessoal do podcast, o estúdio que a gente grava. O filho tá ali nos bastidores, é quem dá toda a assistência que a gente precisa aqui. Muito obrigado, filho, pela direção aí, a condução desse projeto, que você sabe que é importante para nós. Tem uma pessoa no bastidor aqui da sua equipe, fala o nome dele aí, só pra gente... Tem o Lucas aqui, que fica responsável aqui por todo o marketing. Vocês vê aqueles vídeos editados, você vê matéria subindo, tá o Lucas ali trabalhando muito nossa parte. Os bastidores, né, bastidores, da produção. E tem abraçado a causa, né, e tá aqui com a gente aqui também. Agradecer, viu, Lucas, pela sua participação aqui com a gente, tá atento aqui aos cortes. Você também que nos acompanha, muito obrigado. Mas agora, para finalizar mesmo, viu? Eu queria que você deixasse uma mensagem final, pode ser um conselho, um alerta, o que você deseja que a nossa audiência ouça aí para a gente fechar com chave de ouro esse episódio. Olha, o que eu digo é que estamos sempre à disposição de você, contador, que está aí apreensivo, que está com medo dessas mudanças que está tendo. Nós nunca tivemos um contato de um profissional buscando conhecimento que a gente não deu retorno porque é um concorrente ou que pode usar essa informação. Pelo contrário, nós temos prazer de compartilhar informações e de ajudar aquele que precisa. Assim também como você que é empreendedor, que não sabe para onde está andando, que precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Me procura, redes sociais, quero deixar aqui também meu WhatsApp. Pode pessoal, falar, é um WhatsApp pessoal, viu? É 89 o DDD, porque é um número muito antigo, então vocês vão achar uma diferença. É 86, não, é 89 99935 5604. Tem a sua dúvida, quer fazer uma avaliação, quer fazer um estudo tributário, eu estou aqui para te ajudar e vai ser o maior prazer saber que eu posso contribuir com o teu negócio. Bacana. E esses meios de contato tornam você mais próximo, né? E que bom, meu amigo, que você está aqui com a gente. Eu me sinto também muito honrado em entrevistá-lo. Já era um tempo já que eu tinha desejo de tê-lo aqui na nossa bancada. E que bom que tudo conspirou a favor hoje, né? Para você estar aqui com a sua equipe. Dizer que você é um cara do coração bondoso, viu? E eu falo isso porque eu conheço, não só como meu cliente, mas como ser humano, como parceiro. Eu sei, Diego, da sua luta, da sua história. E eu sei que você vai muito além. Você vai muito além, eu tenho certeza disso. É questão só de tempo mesmo, porque, enfim, o tempo faz parte, né? O nosso professor da vida, do dia a dia. Mas é só questão de tempo, você vai muito além, que você tem competência, tem caráter, tem carisma. E a excelência no seu trabalho, a gente nota, a gente sente, a gente sabe, é real, não é uma coisa criada, é real. Isso é muito bacana, viu? Obrigado, Ari, eu fico muito feliz, né, de ter essa parceria com você. A parceria não é de hoje, não é pelo podcast. Já tem muito tempo já. Isso aqui, é claro, que a gente estamos aqui no bate-papo, mas nós temos essa parceria. Indico o trabalho, é referência, e tem mostrado a confiabilidade do trabalho que se faz, e nós temos uma parceria muito forte, e eu fico com muita vontade de lá na frente nós olhássemos para trás, olha, quantos anos nós não temos de parceria, né? É verdade. Então, fico muito feliz de ter essa parceria aí com você. Muito obrigado. Você que nos ouviu aí pelo Spotify, nos acompanhou pelo YouTube, que hoje tudo é híbrido, né? Muito obrigado pela sua audiência. Continue seguindo aqui o nosso canal no YouTube, segue lá, dá o joinha para dar aquele engajamento no nosso episódio. Comenta também se teve alguma coisa que você tem dúvida, ficou ali querendo colocar algo,
pode comentar que a gente vai reportar as perguntas pro Diego, tá certo? Para ele poder responder, a gente vai lá e responde também, tá? E claro, siga o @Quinto Rebelo nas redes sociais, para você ficar por dentro do que o Arimatea Quinto está fazendo, a Maria Rebelo, a minha sócia, a nossa equipe também está criando para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo episódio do podcast Quinto e Rebelo. Tchau!